Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutar da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de estudar muitos e muitos temas diferentes sobre a Bíblia, mas agora temos a oportunidade de estudar sobre a Bíblia em si, como é que ela foi feita, porque é que ela existe, como é que a podemos compreender e até que ponto é que podemos confiar nela. Todas estas perguntas e todas estas questões que nos fazemos no dia-a-dia, vamos ter a oportunidade de desfrutar das respostas dela através de convidados que nos vão ajudar a desfrutar da Palavra de Deus. Hoje temos connosco o pastor Paulo Neves. Olá, Paulo. Muito obrigado por estar aqui. Muito bom, é muito bom estar aqui. Sempre bom. E então vamos já começar. Vamos começar então com o sumário de hoje. Paulo, qual é o sumário de hoje? Bem, hoje é um sumário um pouco diferente do normal, tanto porque falamos um pouco desta questão da Bíblia, que parece-me importante, e diz: o modo como vemos e compreendemos a origem e a natureza da Bíblia tem um grande impacto no papel que ela desempenha na nossa vida. A forma como nós vemos a Bíblia, sobretudo a origem da Bíblia, tem um impacto na nossa vida. Exato, e na forma como a vamos aceitar. Vamos já ver então os textos que vamos usar como base e que vão servir para a base do nosso estudo. O primeiro texto que encontramos encontra-se na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 19 ao 21, e segunda de Pedro 1, 19 a 21 diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falarão inspirados pelo Espírito Santo. O outro texto, outros dois textos que temos que também vamos usar e que vão servir como base, o primeiro encontra-se no livro de João 5:39, que diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E o último texto que vamos ver neste momento é no livro de Atos, no capítulo 17 e no versículo 11, que diz: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as Escrituras, se estas coisas eram assim. Estes são textos que já vamos compreendê-lo dentro da explicação, mas a primeira pergunta que eu gostava de ter é: como é que é possível seres humanos de diferentes lugares, de diferentes momentos da história, conseguirem escrever todos em uníssono uma mesma mensagem? Bem, como nós falámos no programa anterior, nós vemos que, apesar de haverem vários escritores, o autor é o mesmo. Exatamente. Aliás, a Bíblia fala-nos aqui de uma coisa muito importante em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que nós lemos no programa passado, mas que também ele vai continuar a ser transversal ao longo de todos os programas, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Aqui há uma coisa muito importante, que é toda a Escritura. Ou seja, não é só algumas partes da Escritura, mas toda a Escritura. Existem cristãos, que acham que só o Novo Testamento é válido para nós hoje como sendo inspirado. Exato. E que o Antigo Testamento está em desuso, não sendo inspirado. Algumas pessoas acreditam que algumas partes estão inspiradas, outras não. Exato. Como, por exemplo, há pessoas que acreditam que o livro de Jonas não é inspirado, porque era impossível que Jonas entrasse na barriga daquele peixe e saísse de lá vivo dias depois. Mas o que é certo é que o próprio Jesus, como nós falámos no programa anterior, ele citou Jonas, portanto, como um livro verdadeiro. E por isso a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Portanto, aqui duas coisas importantes. Primeiro, toda, ou seja, não é só algumas partes. Exato. E em segundo, é divinamente inspirada, quer dizer que é inspirada por Deus. Logo, Deus não se pode contradizer, sendo que ele é o único que dá a mensagem aos profetas. Com linguagem humana, porque aqui há uma associação entre a linguagem humana com o poder de Deus, não é? É uma associação divino-humana, em que Deus inspira as ideias e os profetas e os homens escrevem com as suas próprias palavras. Por isso é que alguns, como por exemplo João, que era pescador, tem uma forma de escrever, e Lucas, que era médico, ou Paulo, que era teólogo, tem outra forma diferente. Exato, a pessoa vai escrever com as palavras, com o vocabulário que tem, não é? Eu não posso fazer-te uma apreciação médica e usando palavras médicas porque eu não sei nada de medicina. Esta parte é importante ser dita. No entanto, o conhecimento sobre o problema em si, Deus dava a inspiração e explicava. E então podemos dizer que ele era o autor. Exatamente. E há uma coisa muito importante aqui, Rita, se me permites, que é, por exemplo, há muitas pessoas que dizem, sobretudo nos evangelhos, que há um evangelista que fala de uma maneira e há outro que fala de outra
maneira. E nós sabemos que eles dão os seus toques pessoais. Por exemplo, se nós os dois fôssemos... se houvesse agora aqui um acidente e os dois fôssemos ver o acidente, ou pelo menos ver o pós-acidente, e viéssemos relatar o acidente, Exato. nós diríamos coisas um pouquinho diferentes. Por exemplo, se calhar tu tens uma noção mais das cores do que eu, dirias que o carro era azul e eu já não interessaria tanto por isso, mas dizia quantas pessoas estariam lá dentro, e a associação das nossas duas formas de ver faz o compêndio geral, faz o contexto geral. Possivelmente eu ia dizer que animal é que lá estava e qual era a raça, porque gosto muito de cães e de bichos, e tu se calhar não tens tanto interesse pelos animais, não ias nem perceber que lá estava um cão, quanto mais qual era a raça. Mas se calhar, como gosto de carros, diria qual era a marca do carro. E assim, os dois juntos faríamos uma coisa mais completa. Exato. E foi assim com a Bíblia, com os evangelistas que escreveram a palavra de Deus. Então, porque é que Deus inspira e depois vai dizer, então escrevam estas palavras? Porque Deus inspirou, mas Deus também ordenou que fosse escrito. Porque é que Deus dá esta necessidade a que as pessoas escrevam sobre estas palavras? É verdade que no início Deus dizia para eles passarem de pais para filhos, geração para geração, de uma forma oral. Não é? Os pais passavam de pais para filhos e de avós para netos, através da forma oral, ou seja, eles iam falando para eles perceberem. Só que, a partir de uma determinada altura, Deus quis que as palavras, que aquilo que se falasse, as mensagens fossem escritas. Porquê? Porque quando a mensagem é escrita, há uma força maior, ou seja, há algo que fica perdurável, ou seja, permanente, não só àquele texto ou àquele contexto, naquela situação, naquela forma, mas nos contextos e nas gerações seguintes. Porque aquilo que foi dito fica escrito num livro, por isso é que Deus escreveu com o seu próprio dedo as tábuas da lei. Para ninguém fazer qualquer... para não ser humano, para ser completamente divino. Tudo o que lá está escrito foi exatamente necessário ser feito daquela forma. Exatamente. Sem interpretação nenhuma, sem vocabulário extra nenhum. Exatamente. Aliás, sem alteração. Exatamente. Porque Deus escreveu... Mas não foi só para isso. Foi para mostrar que realmente aquele texto é permanente. Exato. A todas as gerações, é transversal a todas as gerações. Não é só para aquele momento, mas é para todas as gerações. Porque o que está escrito, infelizmente, ele perdura. E nós sabemos que tudo aquilo que é escrito, muitas vezes até no Facebook ou noutros lados, ele perdura muito mais do que se nós falarmos boca a boca para alguém. Exatamente. Que se perdem essas palavras e muitas vezes até há o diz que não diz, fica aquilo por dizer, eu não disse nada disso, mas o que fica escrito não, fica para sempre. Então Deus quis que realmente isso acontecesse, através de Moisés o primeiro, não é? Que foi o primeiro escritor, mas depois a palavra escrita para nos dar a nós, para hoje nós temos esta palavra no nosso meio. Agora, é verdade que há vários fragmentos da Bíblia, várias cópias, mas aquela que nós temos aqui, que foi copiada durante várias gerações, nós sabemos que a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em aramaico e hebraico, no Novo Testamento em grego, mas hoje nós temos em várias línguas, não é? E a Bíblia foi progredindo, foi primeiro em pedra, depois nós sabemos que foi o couro dos animais, o pergaminho, enfim, o papiro, enfim, foram várias coisas, até o papel, não é? Que nós temos hoje, e até já há nos tablets, não é? Portanto, há realmente uma adaptação que é feita ao longo dos tempos. Dos materiais, mas não do fundamental. Exatamente. O fundamental está os permanente. Materiais sim, mas aquilo que é escrito, aquilo que é fundamental que Deus deixou escrito, isso mantém-se intacto. Até porque, não sei se tu só viste, há pouco tempo houve uma notícia de que conseguiram, através de já não sei se é laser, bom, de uma tecnologia, poder ver rolos muito antigos que nós não sabíamos o que é que lá estava dentro, porque se o abrissem eles iam se deteriorar, e quando eles foram ver que estes rolos muito, muito antigos tinham sido descobertos há muito tempo, a informação que lá estava é exatamente a informação que temos hoje. E isto é maravilhoso, ver que aquilo que já foi escrito há mais de 1000 anos perdura exatamente igual àquilo que nós temos. É verdade que não está na nossa língua, estava em grego, estava em hebraico, em aramaico, não tenho certeza de que trecho era, por isso não sei qual é a língua, mas a verdade é que vi a notícia por cima e na notícia diziam isso. Exatamente a mesma informação continua a ser fidedigna em relação àquilo que nós Isto temos porquê? hoje. Porquê, Rita? Porque ao longo dos tempos o inimigo de Deus quis sempre destruir a Bíblia, através de personalidades não bíblicas, pessoas que não acreditavam na Bíblia, não é? Que quiseram realmente retirar a Bíblia da circulação às pessoas. Até houve uma idade escura, chamamos a Idade das Trevas, em que as Bíblias foram confinadas a locais específicos e só algumas pessoas tinham acesso a ela. Mas hoje nós temos acesso à Bíblia. Porquê? Porque Deus sempre protegeu e preservou a Bíblia ao longo dos tempos para que todos nós pudéssemos ter a capacidade de, por nós mesmos, estudarmos a Palavra de Deus. Podemos dizer que por isso ela é o fundamento da nossa fé e ela deve ser o fundamento dessa fé, porque ela passou todas estas provas de fogo e continua fidedigna? Exatamente. E além disso, ela hoje está ao alcance de todos nós. Só que é assim, como nós temos no programa anterior, muitos morreram por a Palavra de Deus. Exato. Por exemplo, Pedro Valdo
Ele que era um comerciante rico, francês, como tu sabes, ele gastou toda a sua fortuna para copiar Bíblias que na altura era à mão. Exato. E fragmentos de Bíblias escondidas eram levadas para escolas por pessoas, não é? E passavam de uns para os outros, e aquilo era uma mensagem libertadora. A Bíblia fez tantas transformações. E hoje nós temos tanta Bíblia, tantas Bíblias em casa, temos Bíblias que servem de decoração, Bíblias de todos os tamanhos e feitios, e não damos importância à Bíblias comemorativas, não é? Comemorativas, com imagens, e não damos importância ao conteúdo da Palavra de Deus, que é tão, tão, tão importante, e que outros homens morreram para a preservar. Por exemplo, como os reformadores, que ao querer fazer aquilo que estava escrito na Palavra de Deus e não aquilo que outros ditavam, mas aquilo que estava escrito na Palavra de Deus, o assim está escrito, muitos morreram por esta palavra. E hoje nós não damos o valor necessário. Portanto, é preciso fé realmente para acreditar naquilo que está escrito, mas é preciso fé para acreditar realmente para termos coragem de nos afirmarmos que somos realmente pessoas do livro, não é? Pessoas da Bíblia. E para isso, mas também eu só acredito que para termos fé também temos que a conhecer. Nós não podemos acreditar naquilo que nunca vimos. Exatamente. E muitas pessoas dizem a Bíblia é verdadeira ou a Bíblia não é verdadeira sem nunca terem lido. E sem nunca terem um contacto direto. Então, hoje que temos a oportunidade de ter na nossa mão, a nossa fé pode aumentar também pelo facto de experimentarmos, não é? A Bíblia diz, provado e ver que o Senhor é bom, não é? Temos que provar, e provar não é comer um bocadinho de papel, mas é provar e pôr em ação aquilo que ela nos ensina. Agora, uma coisa muito importante. Muitas personalidades, como eu te disse, eles quiseram fazer com que a Bíblia fosse retirada, não é? Ou seja, até denegriram a Bíblia. Mas houve personagens também, muito importantes na história, que se renderam à Bíblia. Presidentes, estadistas, cientistas, por exemplo, Abraham Lincoln, que disse que estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderes deste livro, pelo raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor. Portanto, homens como Abraham Lincoln, até Napoleão Bonaparte dizia, a Bíblia não é um livro simplesmente. A Bíblia é um ser vivo que tem o poder de conquistar os seus adversários. Pessoas que se renderam à Bíblia, Immanuel Kant, George Washington, que tanto deu a uma nação, John Wycliffe, Isaac Newton, um grande cientista, que também mostrou a importância da Bíblia. Todos estes homens se renderam à Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus realmente é algo extraordinário para nós. E tu estavas a falar e eu estava a lembrar-me que hoje em dia muita gente usa a ciência usando a ciência e o conhecimento científico para dizer que a Bíblia não existe. Mas quando nós vamos buscar os pais da ciência, quase todos acreditavam na Palavra de Deus. Eram crentes. Eram crentes e acreditavam que ela era verdadeira. E eles encontraram respostas para os dias de hoje através da sua crença na Palavra de Deus. E isto é importante para a nossa fé. Eu até gostava que lêssemos aqui um texto que se encontra em 2 Timóteo, já tínhamos lido a primeira parte. Toda a Escritura é inspirada por Deus, mas depois diz assim, e é útil para o ensino, para a repreensão, que muitos de nós não gostamos, não é? Os seres humanos não gostam de ser repreendidos, mas muitas vezes a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é um compêndio de tudo. Exato. Não só fala-nos de saúde física, fala-nos de saúde espiritual, fala-nos de todas as coisas que nós necessitamos. A Bíblia tem conselhos muito práticos no livro de Provérbios, por exemplo, que são extraordinários para nós, para a nossa própria vida. Sobre emprestar dinheiro, por exemplo. Para dar exemplo, sobre emprestar dinheiro, sobre tantas coisas que hoje em dia nós compreendemos e vemos e que são conselhos que a mãe, a pai, a avó nos deram, que a Bíblia nos dá diretamente, que nós podemos retirar de uma forma mais pura, mais direta. Por exemplo, no programa anterior, nós falámos daquelas passagens do Antigo Testamento. Há lá uma que diz que Deus diz ao povo, no livro de Isaías, que eles devem lavar as mãos em água corrente. Mas só a partir de 1800, portanto, século XIX, é que Pasteur veio dizer que realmente a água corrente é importante para nos lavarmos, porque eles lavavam todos numa mesma bacia, mesmo os médicos. Ou seja, foi preciso esperar tanto tempo para perceber aquilo que Deus já tinha dito antes. E isto porquê? Só para te dizer que até com a higiene, não é? A Bíblia fala-nos até da higiene. Mas depois diz assim, e é útil para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Ou seja, a Bíblia ajuda-nos a aperfeiçoarmos o nosso caráter, a sermos melhores pessoas, melhores cristãos, a sermos melhores pais, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos também. Portanto, a Bíblia realmente é um compêndio maravilhoso que nos fala de tudo da nossa vida. Por isso temos uma postura que temos que abordar. Quando nós agarramos na Escritura e perante isto tudo que já vimos, nós temos que ir a ela com uma postura especial. Qual é a postura que devemos ter quando agarramos e abrimos a Palavra de Deus? Bem, em primeiro lugar, acho que nós temos que ter uma postura de reverência para a Bíblia. A Bíblia é um livro, não é um livro qualquer. A Bíblia é o livro dos livros. É a vontade expressa de Deus para nós. Portanto, não é um livro corriqueiro como qualquer outro. É um livro especial. Mas nós temos que ir a ela com fé, sabendo realmente que aquilo que lá está, nós temos que aceitar pela fé. Porque há coisas que nós não compreendemos. Por exemplo, o milagre da encarnação de Jesus.
como é que nós podemos compreender que Jesus foi gerado do Espírito Santo através de uma virgem? Não é? Isto é algo só pela fé que nós podemos compreender. Exatamente. Isto ultrapassa a própria ciência. A ciência não consegue explicar isto. Porquê? Porque a Bíblia fala-nos de milagres. Exato. E a ciência não pode explicar os milagres. Os milagres são feitos por Deus e eles aceitam-se, não se explicam. Eles aceitam-se pela fé. Então a fé entra neste contexto. Há pouco lemos o texto de Atos 17:11, que diz que os bereanos, os de Bereia, eram mais nobres do que os de Salónica. Porquê? Porque ouviam aquilo que Paulo dizia, mas iam examinar cada dia nas Escrituras para ver se era assim. Então uma das coisas que é importante para nós, e como nós devemos abordá-la, é que nós devemos estudar a Palavra de Deus para saber o que é que a Palavra de Deus nos diz como sendo a verdade. Porquê? Porque muitas vezes nós ouvimos grandes pregadores, carismáticos até, que falam sobre a Palavra de Deus, falam sobre a Bíblia, dizem que é assim ou dizem que é assado, mas muitas vezes nós não vamos verificar na Palavra de Deus se aquilo que eles estão a dizer é o correto. Porque há muita gente, nós muitas vezes fazemos rótulos nas pessoas. Exato. Rotulamos aquela pessoa de um grande pregador, então tudo o que ela diz é verdade pura e nua, não é? Tudo aquilo que o outro diz, que eu não gosto tanto de ouvir, então não tem sentido. Mas nós temos que analisar na Palavra de Deus para saber se realmente aquilo que a pessoa está a dizer, que até é com carismático, ou seja, quão carismática a pessoa é, e muitas vezes pode estar a falar com aquele carisma todo, e no entanto estar a falar completamente ao lado daquilo que está escrito. Exato. Então, nós devemos de ir lá, não é? À fonte. Exato, à fonte, estudá-la. Portanto, é realmente a fé na compreensão da Bíblia que é importante. É verdade que nós não vimos a volta de Jesus, por exemplo, já falámos sobre esse tema e podemos falar da ressurreição de Jesus. Mas nós não estávamos lá para ver Jesus a ressuscitar. Não é? Mas também houve personagens que nós nunca conhecemos da história, como por exemplo Alexandre o Grande, e que acreditamos porque a história o diz. Exato. Não é? Ora, a Bíblia tem muito mais poder do que qualquer livro histórico. Porque a Bíblia, além de ser histórico, também é um livro completamente profético e, como vimos, uno. Ou seja, ninguém se contradiz. É impossível um livro ser escrito por cerca de 35 a 40 escritores, num período de 1600 anos, e eles não se contradizem. Era, se calhar, impossível nós passarmos um fim de semana num sítio, tu e eu escrevermos sobre o sítio e conseguirmos entrar em completa harmonia sobre a mesma informação, porque vai haver partes em que nós vamos interpretar e ver e vamos pôr um cunho pessoal que na Bíblia havia, mas não era corrigido pela presença do Espírito Santo. Exatamente. Que nós não tendo... O Espírito Santo é que unia estas pessoas. Exatamente. Então, esta fé não é uma fé cega. Nós não vamos, de uma forma cega, não é, compreender tudo aquilo que está escrito. É uma fé que age pela razão. Mas, estudando texto aqui e texto ali, as pessoas fazendo estudos bíblicos vão chegar a essa conclusão de que realmente a Bíblia é a verdade. Não é? Então, querendo saber verdadeiramente a palavra de Deus, porque há muita gente que se aproxima da Bíblia com ideias pré-concebidas, não é? Ou seja, já têm preconceitos, já têm ideias concebidas e, ao entrarem no estudo da Bíblia, já estão a tentar encontrar um versículo para apoiar as suas ideias. Exatamente. Ora, nós temos que nos aproximar da Bíblia com uma forma neutra. Exato. De alguém que quer aprender aos pés do mestre. Senhor, eu estou claramente neutro na minha visão, no meu espectro mental. Eu quero, por favor, que tu me ensines o que é a verdade. Exato. Sem algum conhecimento prévio. Eu vou para aprender, não para justificar. Exatamente. Obrigada, Paulo, porque realmente são pontos essenciais para a nossa relação com Deus e para compreender a Bíblia e para poder fazer dela o nosso guia. Mas agora, depois de tudo o que nos disseste e falaste-nos tantas coisas tão importantes, vou-te pedir uma tarefa muito difícil. Que tu nos possas agarrar em tudo o que nos ensinaste e possas transmiti-lo de maneira que eu possa sair daqui, aprender e fazendo aquilo que tu me estás a ensinar. Ok. Em tempo recorde é difícil, mas dizer que a Bíblia tem uma origem divina, ok? Embora os homens escreveram, mas foram inspirados pelo Espírito Santo, e mesmo que tenham sido seres humanos a usar a linguagem para escrever, eles foram inspirados por Deus. Portanto, daí a sua unicidade, não é? Então temos que estudar a Bíblia sem preconceitos, isto é, sem conceitos feitos a priori que nos impeçam de compreender plenamente aquilo que está escrito. Temos que nos aproximar da Bíblia com fé, querendo aprender verdadeiramente do Mestre. Por isso eu apelo a todos aqueles que nos veem e que nos ouvem, para que realmente estudem a Bíblia sem ideias pré-concebidas. Não vão estudar a palavra de Deus, não vão cavar bem fundo neste tesouro com alguma ideia pré-concebida a priori, com alguma coisa que alguém vos disse. Não, façam-no de uma forma neutra, dizendo, Senhor, em oração, dizendo, Senhor, ajuda-me a compreender verdadeiramente aquilo que tu queres para mim, para que realmente aquilo que está escrito possa ser aquilo que eu aceito na minha vida. E eu assim, a nossa vida vai ser claramente melhor.
Muito obrigada, Paulo, pela tua Obrigado, participação, pela tua ajuda. Acredito que nos vamos ver mais vezes aqui pela Escola Bíblica. Assim que está aí em casa, de certeza que está a gostar de estar connosco. Acredito que tenha aprendido muito com este programa, por isso eu quero convidá-lo a poder estar connosco já no programa a seguir. Mas tenho mais informações. Quero lhe dizer também que estes programas que estão a acontecer, aqueles que já aconteceram, tanto sobre este tema como outros temas que tivemos a oportunidade de estudar noutros momentos, de certeza, se os quiser ver, e acredito que sim, pode fazê-lo através da página do Hope Channel, pode fazê-lo na página da RCS, no Facebook. Contamos então que possa estar lá, possa assistir, possa fazer parte desta família que nos comunicamos e aprendemos da Palavra de Deus. Queremos contar consigo já no próximo programa, queremos continuar a desfrutar da Palavra de Deus e dos seus ensinos para a nossa vida e queremos que você também possa estar connosco. Por isso, encontramos-nos já na próxima Escola Bíblica. Até lá!